Oi pessoal, estamos de volta com os nossos vídeos sobre Bíblia e Teologia, as nossas pílulas de Bíblia e Teologia. E hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, que o pessoal não compreende bem não. O pessoal não entende bem as bodas de Caná. Eu vou explicar tudo hoje para que você entenda, depois vá lá, leia o texto para que aquilo que você aprendeu aqui, você vá encaixando lá no andar do texto. As bodas de Caná está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. E começa falando assim: no terceiro dia. Parece um detalhe, mas é importante para João. No terceiro dia. Por que terceiro dia? Em Êxodo capítulo 19, versículo de 10 a 11, o texto diz o seguinte: Javé é o nome que o judeu chama Deus, né? Javé. Javé disse a Moisés: vai ao povo e faz-o santificar-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes, estejam prontos depois de amanhã. Terceiro dia, né? Porque depois de amanhã, Javé descerá aos olhos de todo o povo sobre a montanha do Sinai. Quer dizer, foi no terceiro dia, depois que o povo se preparou, que Deus fez aliança com Moisés no Monte Sinai. Oséias, profeta Oséias, capítulo 6, versículo 2, diz o seguinte: depois de 2 dias nos fará reviver. No terceiro dia nos restabelecerá, ou seja, ressuscitará, e viveremos em sua presença. Então a importância do terceiro dia, né? Jesus que ressuscitou o terceiro dia, né? Então depois de 2 dias, quando Oséias fala depois de 2 dias, quer dizer que no terceiro significa um curto espaço de tempo. No terceiro dia. Então João, nas bodas de Caná, que é uma grande introdução ao Evangelho de João, começa dizendo, no terceiro dia. O que quer dizer isso, nas bodas de Caná? É que começa uma nova aliança. Agora, a aliança de Deus conosco em Jesus. Então, a antiga aliança agora é substituída pela nova aliança. Antes, a aliança com Moisés e o povo hebreu, agora a aliança com Jesus. A palavra Caná significa, em hebraico, adquirir. Jesus adquire alguma coisa, alguém para ele, né? Alguma pessoa para ele, algum povo para ele. Bodas é uma festa de casamento, né? O reino de Deus sempre é representado por uma festa de casamento. Então, Caná é adquirir. Nessa boda, Deus, da pessoa de Jesus, adquire o povo cristão para ele. Então, para os profetas, que também significa aliança, como Isaías, Ezequiel, falam da importância dessa união nossa com Deus, chamada de aliança. A primeira aliança, nela o homem tinha que merecer o amor de Deus. Se ele não fizesse por onde, ele não ia merecer o amor de Deus. Quer dizer, se ele observasse a lei de Moisés, as regras todos, os 10 mandamentos todos, e todas as regras da lei de Moisés, então Deus ia gostar dele, ia amá-lo, porque ele mereceu. Na segunda aliança, o homem tem que acolher o amor de Deus como um dom gratuito. É diferente, é aliança fundada no amor e não na observância da lei. Deus me ama primeiro. Ele não me ama porque eu mereço. Ele me ama porque ama. Essa é, segundo São João, né? Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Deus me ama não porque eu mereço, mas porque me ama simplesmente, né? Me ama de graça. Depois do capítulo 2, versículo de 1 a 12, que é praticamente de 1 a 11, de 1 a 12, a narrativa das bodas de Caná, todos os personagens são anônimos. Não tem nome, né? Discípulos de Jesus, mãe de Jesus, os servos ou serventes, o esposo, o mestre-sala, que é o chefe da festa. Só Jesus que é nomeado. Ninguém tem nome nas bodas de Caná. A gente pensa que mãe de Jesus é Maria, e não é exatamente. Mãe de Jesus significa o grupo de judeus que foi fiel a Jesus. Pequena porção de Israel que aceitou Jesus. Dentre eles, Maria, a mãe de Jesus. Mas quando fala mãe de Jesus, é uma expressão técnica no Novo Testamento, para falar o povo de Israel que foi fiel a Jesus. Então a mãe de Jesus nas bodas de Caná e a mãe de Jesus lá ao pé da cruz. É o grupo de israelita que foi fiel à aliança. O vinho simboliza o amor. O pessoal fica preocupado se houve a transformação da água em vinho.
teve um milagre, a transformação da água em vinho. Não é bem isso que quer falar o texto. Não é de milagre. Está falando de outra coisa. Que a água simboliza o Antigo Testamento. Com as suas purificações, suas abluções. Tanto que tinha as talhas de água no templo. Já o vinho simboliza o amor, o Novo Testamento. Então, Jesus transforma aquela observância do Antigo Testamento no amor. Essa é a transformação da água em vinho, né? Não é que a água virou vinho, imagina, não tem nada disso, né? É que agora a aliança é diferente, né? Baseada no amor. Na alegria entre o esposo e a esposa, como fala o Cântico dos Cânticos, os Cantares de Salomão. Então, falar para Jesus que não tem mais vinho, a mãe de Jesus falou, é o mesmo que reconhecer que ele é o Messias, que vai salvar o povo, Israel, por amor. O vinho é o símbolo de Jesus, é o símbolo do amor. A antiga aliança não dava amor, era só observância de regra. Eles não têm mais vinho, quer dizer, a aliança antiga não tem mais amor. É só regra, é só observância de leis e de preceitos. Jesus não, Jesus é o preceito do amor. É igual o pai e a mãe. O pai e a mãe, os dois não cuidam dos filhos por regra, por preceito, por obrigação, mas por amor. Uma obrigação que é amor. Na antiga aliança não teve amor, faltou o vinho. Quer dizer, o povo não correspondeu ao amor de Deus. Só um pequeno grupo de Israel que foi fiel a Deus, que é exatamente chamado de mãe de Jesus. E Jesus acolhe os israelitas fiéis a ele. Quando ele fala mulher, ele está assumindo a comunidade de Israel, a pequena comunidade de Israel, como esposa. Quando ele fala mulher, ele não está xingando Maria ou xingando alguém, não. Mulher é só o esposo, chamava a esposa de mulher, mais ninguém. Então quando Jesus fala mulher, ele está querendo dizer, eu te acolho, pequeno povo de Israel que foi fiel a mim, como esposa. Então Jesus convida o Israel fiel, que é esse pequeno grupo, a se libertar da antiga aliança e assumir a nova aliança, que é o vinho, né? Aí lá fala assim, ainda não chegou a minha hora. Lá no meio do evangelho, João vai falar, está chegando a minha hora. Lá no final do evangelho, João vai falar, chegou a minha hora. Que hora é essa? É a hora da glorificação, na cruz. Essa aqui é a hora de Jesus. Êxodo capítulo 19, versículo 8, fala assim, todo o povo respondeu, faremos tudo o que Javé disser. Por isso que nas bodas de Caná, Maria fala, essa mãe de Jesus, né, que é o povo de Israel, fala, fazei tudo o que ele vos disser, que ele aqui é o Messias, o Cristo. Os serventes são os discípulos de Jesus, são os que servem a mesa. O povo da antiga aliança se comprometeu a fazer tudo o que Javé quisesse. Agora, na nova aliança, a mãe de Jesus, que é esse pequeno povo convertido a Jesus, também vai falar. Vamos fazer o que ele disser. Lá estavam colocadas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. O 6 é um número incompleto, ineficaz. Não chegou a ser 7. O 7 que é perfeição, que é plenitude. O 6 não chegou a ser 7. Como o 3 também, o 3, diz o Apocalipse, né? O 3 é o máximo de alguma coisa, o 3, máximo da divindade, máximo da santidade, é o 3. Quando eu ponho 3, 6 juntos, 6, 6, 6, 6, 6, 6, eu estou falando do máximo da imperfeição. Se o 6 é a imperfeição, 3, 6 significa a besta do Apocalipse, né? O máximo da imperfeição. A gente vai ver isso logo, logo. Então o 6 é o número ineficaz. E a talha de pedra significa as tábuas de pedra onde foi escrita a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Eram 2 tábuas de pedra, não é tábua de madeira, era de pedra, né? Cada tábua tinha 5 mandamentos. E essas 2 pedras foram colocadas na Arca da Aliança. Elas eram símbolo da aliança. Foi colocado um pequeno baúzinho chamado Arca da Aliança. Nós vamos fazer um vídeo sobre isso também. Então, as tábuas representam a lei escrita de Moisés. E a purificação significa a restauração da relação com Deus. O homem, quando pecava, ele precisava se purificar para restaurar a relação com Deus. Esse que é o sentido da água, né? Os inúmeros preceitos da lei de Moisés mostram um Deus muito minucioso, muito exigente. O povo não percebe o amor de Deus nesses preceitos, né? É um Deus assim muito chato, muito cheio de detalhes, de minúcias. É isso que significa a expressão. Eles não têm mais vinho, eles não têm amor, né? Deus não percebe o amor de Deus. O povo não percebe o amor de Deus. Porque é um Deus que exige demais
preceito e cumprimento de regras. A purificação não vinha de Deus, vinha dos religiosos da época, dos chefes religiosos da época, né? Para manter o povo assim, na rédea, para manter o povo submisso, tem que fazer isso para purificar. Para purificar tem que pagar uma taxa no templo. Então, com essa tal de purificação, para voltar à relação com Deus, os dirigentes religiosos oprimiam o povo, botavam o povo na rédea, né? Submisso. As talhas estão vazias de água. Quer dizer, no fundo, a purificação é uma ilusão. Apesar da importância que a lei dava para a purificação, é uma ilusão, ela é vazia. Não serve para restaurar a relação com Deus. Então Jesus manda encher as talhas, quer dizer, é Ele que restaura a nossa relação com Deus, é Jesus. Não é cumprir preceito da lei, é Jesus que restaura, que nos puxa do pecado, nos redime, é o Redentor que nos traz de novo para a relação com Deus. E Jesus não purifica as pessoas como fazia a lei, mas é através do vinho, através do amor que Ele purifica as pessoas. O mestre-sala que representa, que é o mordomo, né, representa os religiosos da época que não sabiam de onde vinha o vinho, mas os serventes sabiam, os discípulos sabiam, vinho da água transformada em vinho, né? Um modo simbólico de falar, né? O mestre-sala diz ao noivo: todos servem primeiro o vinho melhor, quando os convidados estão embriagados, serve o pior, mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Quer dizer, na concepção dos dirigentes religiosos de Israel, o melhor é sempre o antigo, não é o novo, é o antigo. Não aceito algo melhor do que a lei de Moisés. Tem muita gente na igreja hoje assim, especialmente os jovens, que é um perigo, né? Querem voltar às coisas antigas, achando que o antigo é melhor e não recebe o novo. Se você não está aberto ao novo, não está aberto ao evangelho. Evangelho quer dizer novidade, boa nova. Então você quer que volte a missa em latim, que padre use batina, que faça aquelas coisas todas que fazia antigamente, né? Na igreja. Acha que o melhor é o antigo. Então você não está aberto a Jesus. Não está aberto à novidade de Jesus. Então os dirigentes de Israel não conseguem conceber a mudança de aliança. Eles não aceitam a novidade, não aceitam o evangelho, não aceitam Jesus como Messias, como Cristo. Bem, não aceita a novidade, não aceita Jesus. Quando Jesus propõe para eles abandonar as instituições antigas, ele resolve matá-lo. Eles matam Jesus. Não aceitam a novidade, né? Nesse sinal, João fala sinal. João não gosta de falar milagre, para não confundir a cabeça da pessoa, né? Achar que milagre é uma coisa extraordinária, uma coisa fantástica. João fala sinal. Então, nesse sinal, Jesus dá uma amostra da sua glória, que só será inaugurada na cruz, que vai ser a hora de Jesus. A glória de Jesus vai ser na cruz. Essa que vai ser a hora de Jesus que São João fala. E é através da experiência do vinho, a experiência do amor, que os discípulos vão aderir a Jesus e vão aceitar Jesus. Então, as bodas de Caná não significa transformação milagrosa da água em vinho. Não tem nada disso. Mas significa a passagem da antiga aliança, representada pela água, para a nova aliança, representada pelo vinho. A antiga aliança, só de cumprimento de preceitos, no tempo de Jesus, eram 613 preceitos. 613 a serem cumpridos. Os 10 mandamentos foram multiplicados até chegar em 613. Quem aguentava isso, né? Por isso que o fardo era pesado. O fardo de Jesus é suave, né? O jugo é a lei, né? O jugo é pesado, a lei é pesada. Mas Jesus, o amor, não é pesado, né? Quando a mãe carrega seu filho no colo, quer dizer, o filho não pesa para o dono, né? Não pesa para a mãe, nem para o pai, né? O filho não pesa, porque ela carrega por amor, né? Não é por obrigação, por amor. Então, a transformação da água em vinho é a transformação da antiga lei na nova lei. Da água para o vinho, que é o amor. Esse aqui é o sentido exato da narrativa das bodas de Caná. Vá lá agora no Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 1 a 11, de 1 a 12, e leia o texto para você ver como é que é interessante. Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.